Temos a honra de estarmos na residência onde reside o casal, Dona Silvia, a nossa anfitriã, e o seu esposo, o Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro. Mas a Dona Silvia, além de primeira-dama, ela tem uma importância muito grande nesse contexto, e a nossa revista, nessa primeira edição histórica de retomada da tradicional revista O Cruzeiro, ela quer apresentar mulheres que são mulheres que têm uma participação ativa muito forte na nossa vida social e na responsabilidade na questão de contribuir, de atender os menos favorecidos. É o caso da nossa entrevistada. Dona Silvia, primeiro vamos falar desse trabalho que a senhora desenvolve, porque a senhora é muito conhecida como escritora, radialista, tem uma linha de autoajuda, de preocupação que transcende esse momento hoje da vida do casal, que é o fato do Marcelo ser prefeito. Me fala do que é compartilhar informação, do que é você desdobrar informação e sabendo que isso pode mudar a vida das pessoas. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Cláudio, por essa oportunidade. E eu gostaria de falar que, para chegar onde eu cheguei, eu tenho uma história, né? Meus avós foram missionários, eu cresci com as histórias dos meus avós, de sempre doando-se para o próximo. Meus pais sempre tiveram a casa aberta para missionários, para as pessoas que estavam em necessidade. Então, eu cresci com muito desejo de fazer o mesmo. E muito cedo na minha vida eu tomei uma decisão. Eu também quero ser missionária, eu quero ir para os lugares mais inóspitos da terra, na minha infantilidade, para servir aqueles que mais precisam. Mas eu era uma criança, tinha 13 anos quando eu decidi isso. E demorou muito até encontrar um parceiro, um grande parceiro, que é o meu marido. Né? Nós nos conhecemos ainda adolescentes e juntos nós tivemos o mesmo coração de servir ao próximo. Eu queria agora mergulhar na família, porque a questão do DNA da família diz muito do nosso futuro, quer dizer, quem respeita e sabe de onde veio, sabe para onde vai. E a senhora é neta de missionários que se estabeleceram em Pernambuco. Me conta um pouco dessa história. Vamos entrar nessa origem dessa sementinha que tanto germinou. Olha, isso é uma história até um pouquinho longa, vou tentar resumir. Meu avô era missionário, mas antes de ser missionário, ele veio ao Brasil como engenheiro químico. Ele trabalhou nas minas de ouro de Morro Velho, hoje Nova Lima. Mas ele é natural? Ele da Inglaterra, mas ele veio como eram poucos químicos naquela época, ele veio trabalhar nas minas de ouro. E por um descuido no laboratório, ele foi envenenado com arsênico e ia morrer. Então o pessoal da mina falou assim: você tem que voltar para a Inglaterra, porque não tem jeito, aqui você não tem tratamento, é muito sério. E ele fez um voto com Deus, falou assim: se o senhor me curar, eu quero voltar para o Brasil, mas de outra maneira. Eu quero ser missionário, quero trabalhar no meio desse povo, que ele amava o Brasil. E assim foi para a Inglaterra, se recuperou e voltou para o Brasil com a minha avó, 5 filhos. E aqui no Brasil nasceu a minha mãe. A minha mãe é a única brasileira, nascida no interior de Pernambuco, Garanhuns. De uma família inglesa. Inglesa. E aos 10 anos a minha mãe foi para a Inglaterra estudar, porque eles achavam que um dia voltariam para a Inglaterra, mas nunca voltaram. Morreram aqui e aqui foram sepultados. Qual a influência dessa missão deles no Brasil, nos netos e nas gerações seguintes? Para mim foi muito impactante, né? Porque eu ouvi as histórias. Meu avô faleceu, eu era muito pequena ainda, eu tive pouco contato com ele, mas a minha avó, eu tive... Tem foto sua com a sua avó. Muito. Eu e minha avó eram assim, muito próximas, sabe? Ela chegou a conhecer Marcela, a gente estava namorando. Como chamava ela? Se chamava Fanny Glass. É um nome bem... Falava português com sotaque? Tinha acento? Olha, tinha muito. Ela falava, are you triste? Você está triste? Are you triste? Então ela misturava o inglês e o português, sabe? Mas era uma mulher extraordinária, Cláudia. As lembranças que eu tenho dela foi uma grande inspiração para mim, sabe? Ou seja, a família veio para o Brasil por conta de uma graça, né? Porque ele se curou, né? Quer dizer, e ele vem cumprir uma promessa. Exatamente. Então, essa graça, ele multiplicou a graça na vida de muitas outras pessoas. Hoje, inclusive, eu recebi uma notícia de que lá em Goiás, uma cidade que meu avô ajudou a fundar, chamada Cristolândia, Cristianópolis, Cristolândia em São Paulo, Cristianópolis, e que eles vão fazer uma homenagem para ele, sabe? Me ligaram e falaram assim: nós vamos fazer uma homenagem para o seu avô,
que fez parte da fundação dessa cidade. Então, ele foi desbravando o Brasil, porque ele andava muito em jumentinho, levava um fardo de carne seca e um pouquinho de farinha, e um inglês, imagina, comendo carne seca e farinha, era algo assim bem curioso. Mas ele amava o Brasil. Ele escreveu 2 livros, que é Atravessando a Selva, com o livro, que era a Bíblia, e Aventuras com a Bíblia no Brasil. E são livros assim que valeriam fazer um filme, porque como ele descreve o Brasil é uma coisa única. E o genes de escritora também, né? Que a senhora acabou herdando, né? Desde pequena eu gostava de escrever minhas memórias, meus pensamentos. E, enfim, eu acho que bem no DNA E mesmo. seus pais, vamos falar do seu núcleo familiar, pai, mãe e suas irmãs. Então, minha mãe é filha desse casal inglês, né? E meu pai é filho de outro casal inglês. E eles se conheceram em Minas, né? Quando a minha mãe foi trabalhar como professora lá. E os dois nos criaram, eu e minhas irmãs. Eu sou a caçula de 3. Sempre aprendendo inglês e português. Em casa a gente tinha que falar inglês toda hora. A mesa só podia ser inglês, porque eles achavam que isso ia nos ajudar no futuro. Como ajudou muito, né? Quando eu fui para a África, o inglês me ajudou muito. Inglês com acento britânico ainda, né? Muito British. Mas então meu pai e minha mãe sempre foram pessoas que eu sabia que eu podia contar. Minha mãe é viva, meu pai não. Minha mãe está com 92 anos, meu pai já tem 13 anos de falecido. Mas Marcelo sempre dizia que eu não tinha um pai, eu tinha 2 mães, porque meu pai era assim aquele amigo de toda hora, sabe? Sempre com a mão estendida, compreensivo. Nunca meu pai me bateu, sabe? Nunca, sempre com energia, mas com muito amor, com muita misericórdia, com muito respeito. Isso me impressionou muito a maneira. Como é que aceitaram o Marcelo quando vocês começam? Então, Marcelo foi meu primeiro namorado, sabia? Primeiro namorado. E eles se encantaram com ele, porque eu fui muito rigorosa, né? Eu era muito jovem. Eu conheci Marcelo, eu tinha 14 anos, ele tinha 15, mas nós começamos a namorar depois. Ele se conheceu na igreja, no grupo jovem. A gente era muito criança, mas aquilo foi amadurecendo, amadurecendo. Então a gente começou a namorar, eu tinha 17, ele tinha 18. Mas a gente já conversava, a gente era amigo e tal. E meus pais o receberam muito bem, sabe? Era algo que me preocupava, porque nunca tinha tido namorado antes, então. Mas tanto a minha avó, como essa que lhe falei, ela gostava muito dele. E isso, para mim, trazia muita paz, Da plenitude, né? muito. Uma Saber relação de que plenitude. meus pais estavam de acordo, Os sabe? pais do Marcelo. Então, ele é filho único. E casar com filho único é um desafio, você pode imaginar, né? E as pessoas falam, você é maluca, vai casar. Não a minha família, mas amigos e tal. Dizem, você é maluca, casar com um filho único, deve ser filhinho da mamãe, aquela coisa toda. Mas, pelo contrário, a minha sogra criou ele com medo dele ser mimado, com muita dureza, sabe? Ele foi trabalhar cedo, aos 14 anos já estava trabalhando de office boy, sabe? Aos 18 anos comprou um táxi, passou a ser motorista de táxi. Ele sempre foi muito responsável, trabalhava de dia, estudava à noite. Então, meus sogros souberam educá-lo, né? Quem tem uma relação duradoura e uma relação privilegiada que vem desde o primeiro namoro, a pessoa tem a chance de acompanhar a evolução do parceiro. Como é que a senhora vê o crescimento do Marcelo, do garotinho que a senhora conheceu ao homem público que ele é hoje? Então, a essência dele é a mesma, tá? Mesmo rapaz que tinha amor ao próximo, que tirava a roupa do corpo para dar para aquele que necessitava, ele é até hoje assim, sabe? Ele não consegue ver ninguém em necessidade que aquilo não incomode ele de tomar uma atitude. Agora, nós crescemos praticamente juntos, né? De adolescente a adultos, depois nos tornamos pais, depois avós. É uma jornada, realmente. Mas a gente amadurece, a gente sofre, faz parte do processo, é inevitável, né? Nenhum relacionamento é um mar de rosas. Aliás, é um mar de rosas, mas tem espinhos. Isso é normal. Mas o grande desafio é a gente superar isso, vencer, olhar a visão macro e não o detalhe. Eu sempre falo assim, eu concentro nas qualidades. Se eu for concentrar nos defeitos, ninguém aguenta ninguém. Então, concentro nas qualidades, tem muita qualidade, é nessas qualidades que eu vou focar e vamos em frente.
Marcelo, eu estava vendo a foto dele com a primeira filha. E aí você tem também a foto dele como com a primeira neta, né? Ou o primeiro neto. Como é que é esse lado do seu marido? Ele como pai? Como é que foi ele ser pai? Depois entramos como foi ele ser avô. Olha, Marcelo é filho único, né? Então o sonho dele era ter uma família enorme. Ele queria muitos filhos. O primeiro móvel que ele comprou para a gente, quando nós casamos, foi uma mesa de banquete, não tinha lugar para mais nada, nem sofá, mais nada, porque ele falou assim, nós vamos encher isso de filhos. Mas quando nasceu a primeira filha, ele ficou tão bobo, mas ficou tão bobo, e ele não sabia o que fazer, ele beijava, ele me ajudou muito, trocava fralda, deixava eu dormir para ficar com a criança, sabe? Foi um paizão. Ele foi realmente surpreendeu. Quando nasceu o neto, aí ele babou de vez, porque os netos são a sobremesa da vida, sabe? Você, com um filho inexperiente, eu e ele era muito inexperiente, eu nunca havia pego um recém-nascido na vida, a minha filha foi a primeira bebezinho que eu segurei, então eu tive que aprender, né? A gente aprendeu juntos. Mas quando vieram os netos, é como se fosse uma recompensa, né? Ai, agora já cumprimos nossa missão, vamos só curtir. Antes a gente tem a responsabilidade de educar, né? E a entrada dele na vida missionária. Porque a senhora me conta no início que o seu sonho era seguir o exemplo dos seus avós e ir para os quatro cantos e acabou encontrando essa missão, né? Acabou isso, até na África vocês tiveram uma atuação muito grande. Me conta como foi o momento que o casal começa a brigar, a abraçar a vida missionária. Então, se não foi uma decisão nem nossa, embora tivesse o desejo no nosso coração. O Marcelo foi militar, é engenheiro, tem de formação. Então, ele foi militar, ele foi da reserva, né? Ele se formou como engenheiro. Aí a igreja o convidou, a Igreja Universal o convidou para ser engenheiro da igreja. Ele começou a construir várias igrejas pelo Brasil. E aí surgiu a oportunidade da igreja ir para a África. E viram em nós essa opção de, por eu falar inglês, de podermos ir para a África do Sul, começar um trabalho lá. Porque já tinha um trabalho entre a comunidade portuguesa, de La Rochelle, em Joanesburgo, mas queriam trabalhar entre os negros de língua bantu, que seria Zulu, Suto, Xhosa, mas que a maioria falava inglês, né? Como até hoje é assim. Então eu falei assim, vocês topam ir? Nós já tínhamos 3 filhos, né? Eu falei assim, mas é agora. Mas eu confesso a você que houve um momento que quando você está sozinho e toma uma decisão de ir para os 4 cantos da terra, você é você, mas quando você tem 3 filhos pequenos, você pensa mais, né? E eu me lembro sentando, a gente estava em São Paulo na época, eu fui para o meu quintal, sentei no jardim assim, olhando para o céu, estava à noite. Gente, por mais desejo que tenha, na hora do vamos ver, a gente fica um pouquinho com o pé frio. Aí, olhando para o céu, eu senti Deus naquela voz inaudível dizer: minha filha, você está vendo as estrelas do céu? Serão as mesmas lá. Em outras palavras, se Deus estivesse comigo, qualquer lugar estava bom. Como foi a adaptação das crianças nesse primeiro passo em direção ao exterior? Quando nós chegamos lá, eles não sabiam falar inglês, meus filhos não falavam inglês. Falavam assim, uma palavrinha ou outra, mas conversar não sabiam. Então a mais velha foi a que mais sofreu, porque ela já era adolescente. A pequena tinha 3 para 4, o Marcelinho tinha 6 para 7 e a Débora tinha de 10 para 11 anos. Então, a Raquel, a menorzinha, entrou no pre-primary school, que é tipo não a creche, é um pré-primário, não sei como é que chama isso agora, é o fundamental, e ela se adaptou muito bem, que as crianças pequenininhas são mais misericordiosas, sabe? Elas acolhem, pegam a mãozinha da criança, querem ajudar. O Marcelinho, por saber jogar futebol melhor que eles, não que jogasse bem, mas jogar melhor que ele, foi uma sensação na escola. Agora a Débora, ela sofreu, porque no início ela era uma novidade, mas depois, quando as pessoas viram que ela não entendia nada do que ela falava, passaram a ignorá-la, passaram a rir dela, passaram a desprezar. Então, como adolescente, isso é muito duro, né? Agora, fala como é que foi o trabalho na Bahia. Mas antes, eu gostaria de pegar uma marca do casal, que foi o despertar da via artística do seu marido. Porque essa via artística surge e ela promove uma revolução, inclusive uma revolução
na Bahia, porque toda a parte de dinheiro arrecadado com os direitos autorais se reverteu a obras sociais. Me fala como foi esse processo, essa reversão e essa descoberta da veia artística do Sudan. Essa veia artística foi descoberta na África, porque é um povo extremamente musical, né? Você esteve lá e sabe que eles gostam de dançar, cantar, é uma coisa cultural deles desde A criança. alegria se manifesta, né? A Exato. felicidade se manifesta. Então a gente cantava muito na igreja, né? Fazia muitas vigílias com muitas canções e tal. E ele então desenvolveu aquilo, chegou a gravar um CD em Zulu, ganhou até um prêmio lá na África do Sul. E aí surgiu a oportunidade da gente voltar ao Brasil e como para fazer o projeto Nordeste, mas como gerar recursos para isso? E ele então pensou, vou gravar um CD. Na época que o CD ainda tinha esse, Um valor agregado. exatamente. Hoje em dia é complicado. Mas então nós percorremos o Brasil todo na chamada Caravana da Solidariedade, cantando em estádios, ginásios, escolas, igrejas e vendendo CD, vendendo CD. E com aquele valor arrecadado, comprou-se uma terra em Irecê, interior da Bahia, no sertão da Bahia, e ali começou-se o projeto Nordeste. Começou com 250 crianças, hoje já tem 670 crianças em horário integral na escola. Vocês acompanham? Você tem tido tempo de ir? Não, a última vez que eu fui tem 7 anos. E fiquei encantada, sabe? Porque eu vi as criancinhas que eram pequenininhas, já eram adolescentes, e muitas. A vida realmente tomou outro sentido para a família toda, porque as mães aprenderam também um ofício. Enfim, a Fazenda Canaã é um marco ali naquela região. Agora, e o marco de altruísmo, né? Que você destinar verdadeiras fortunas de direitos autorais para uma obra social. E isso, em termos de Brasil, é raro, né? Sabe, Cláudio, eu vou dizer sincero, sem assim, falsa modéstia, nada disso, porque não me interessa isso. A gente quer juntar um tesouro no céu, sabe? Porque lá a traça não corrói, nem o ladrão rouba, sabe? Então, a nossa riqueza é poder fazer o melhor que a gente pode para o nosso próximo. Isso nos recompensa mais do que qualquer valor financeiro. Nós falamos desse gênero do casal na questão missionária, falamos do gênero do casal na questão artística, nessa questão do projeto Canaã, mas eu queria falar agora do gênero do casal no projeto político. Eu soube que a senhora não gostou muito quando ele resolveu fazer política. Nem foi ele que resolveu, não. Foi o partido que falou, não, você tem que vir candidato, tem que vir candidato. E eu confesso a você, eu senti que meu chão abriu. Eu senti que meu chão abriu porque não é a minha praia, não é o caminho onde eu transitava. Eu gostava de trabalhar entre as pessoas simples, humildes, e aquelas que precisavam de ajuda, que eu poderia ajudar. Eu tinha uma empatia com elas. Mas a Bíblia diz que Deus não se agrada de covarde, sabe? Então a gente tem que estar pronto para qualquer desafio. Então eu falei, Deus, eis-me aqui. Se é isso que o Senhor quer, eu vou em frente, sabe? E eu confesso, no início foi complicado e tudo, mas eu vejo que tem um plano de Deus nisso tudo, sabe? Ele foi eleito a primeira vez como senador, foi um susto, as pessoas nem conheciam ele direito. Ele tinha o projeto Nordeste e veio como senador do Rio de Janeiro. O projeto era na Bahia e ele vem candidato pelo Rio. E foi uma surpresa geral, né? Então, até então ninguém atacava a gente, mas daquela campanha em diante, os olhos se abriram para cima da gente, os holofotes foram todos apontados para a gente e a gente começou a ser bem perseguido, né? E a força do casal para resistir essas adversidades, às vezes muito gratuitas e muito incoerentes. São os espinhos que são colocados como prova na vida? Eu não sei se são espinhos colocados. Há pessoas cuja a finalidade nessa vida é criar conflito, eles têm prazer de ver a pessoa em situação difícil, constrangedora. Enfim, no início era complicado para mim porque eu não estava acostumada a isso. A gente vivia uma vida simples e transparente e, de repente, a gente é atacado de uma maneira tão vil. Quando a gente é atacado, a gente até aguenta, mas quando ataca as pessoas que você ama, que sabe que é mentira, aquilo dói muito, sabe? Você conhece a integridade da pessoa, você convive com ela, sabe que aquilo é mentira, mas a mentira repetida tantas vezes acaba virando uma verdade. Então as pessoas ficam
impregnadas de mentiras, de fake news, e para você desmanchar tudo isso? Então, no início, eu tentava desesperadamente mostrar que aquilo não era verdade, mas eu via que eles tinham jogado um saco de pena no ar e para eu catar aquilo tudo era impossível. Aí eu passei a me proteger. Eu sofri muito, já sofri muito com esse negócio de política, de tantos vilipêndios e tal, que eu agora não assisto televisão, não ouço rádio. Eu só me blindei, sabe? Eu me blindei. É uma forma de se imunizar a essa coisa, porque a mídia em si, a imprensa em si, ela está perdendo a questão da lógica, ela está desafiando o bom senso do leitor. É como se o leitor não tivesse bom senso. Não, e agora ela está criando até uma desconfiança generalizada de tudo, porque hoje em dia todo mundo questiona, será que é verdade, será que não é? Hoje eu recebi um videozinho, a pessoa falou assim, isso é montagem. Aí você fica pensando, ninguém mais acredita em nada, porque tudo é montagem, tudo é fake, tudo é... Estabelecer no meio da política esses valores, valores de família, valores morais, valores da honestidade, sobretudo no estado onde você tem já teve simultaneamente os 4 últimos governadores na cadeia, e estabelecer esse tipo de valores. Isso é um pouco de missão também, não? É uma missão. Olha, eu não estou aqui para acusar ninguém, sabe? Deus não nos instituiu de ser juiz de ninguém. Eu quero ter, eu quero ter o meu compromisso com Deus, porque é a Ele que eu quero agradar. Porque agradar os homens, a gente não consegue agradar a todos, né? Eu lamento muito que aqueles que foram assim sequestrados por suas ambições, por suas concupiscências de grandeza, de riqueza, e não souberam se policiar, acabaram de acabar, porque a gente colhe o que planta, isso é inevitável. Então, eu sinto muito, eu não gostaria de estar no lugar deles, e, mas eu sinto muita compaixão por eles. O Marcelo ele passou a gostar da política e da possibilidade de fazer, porque ser prefeito do Rio significa interagir e mudar a vida das pessoas. E a senhora é a primeira-dama, quer dizer, a primeira-dama do Rio, tem um programa social, mas, sobretudo, tem uma preocupação de ser um lastro de tranquilidade onde o nosso prefeito recarrega as baterias. O que tem dado mais prazer ao seu marido em poder enfrentar essas agruras todas de adversidade e poder tocar e poder gerir a cidade que vocês vivem? Eu acho que a coisa mais fundamental para a gente é família. A gente está em paz com a família, sabe? Está em unidade. A gente está sempre comunicando, que os netos não moram aqui, moram fora, mas a gente está sempre em contato. E você sabe, as mídias hoje facilitam muito isso, né? Então, família é fundamental. Eu aprendi muito cedo que a nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. Eu não posso trazer os problemas para dentro de casa, nem posso sobrecarregá-lo com mais problemas. Na posição que eu ocupo hoje, primeira-dama, porque eu sei que é uma coisa transitória, eu não sou, estou, as pessoas acham que, chegando a mim, vão chegar mais rápido nele. Então, me bombardeio com muita coisa, muita coisa, muita coisa, mas eu vou filtrando o que eu acho que só ele pode resolver, eu passo para ele. Mas quando eu posso delegar para um secretário ou para alguém, eu faço isso. Um momento nessa vida política que a senhora teve assim, um grande orgulho do Marcelo. Qual foi o momento que a senhora disse assim, está valendo a pena, tá? Olha, toda vez que eu vejo uma pessoa humilde, sabe, que com lágrima nos olhos agradece por um crachá de ambulante legal, ou porque recebeu um tratamento digno no hospital, ou porque o filho agora está sendo bem atendido na escola. Eu acho que isso me dá um orgulho, uma alegria tão grande, sabe, de saber. Eu falo sempre para ele, olha, Marcelo, a gente tem vivido muitas lutas na política, não tem sido fácil. Muitas vezes a gente pensa, será que é isso que a gente tem que fazer mesmo? Será que vamos continuar nesse caminho e tal? Mas o realizar na vida dessas pessoas que foram esquecidas, que foram assim desprezadas até, para mim traz muito orgulho, muita satisfação do homem que ele é, sabe? Tem essa sensibilidade do missionário, que quer dizer que é como se ele tivesse um missionário com tinta na caneta e podendo. A política para a gente é uma missão, continua sendo uma missão, sabe? Uma missão de vida. Com relação agora aos filhos, vamos falar do Marcelinho
que um rapaz de uma inteligência privilegiada. Dá muito orgulho de ver os filhos ocupando esse espaço, tendo esse reconhecimento, montando as suas famílias, estabelecendo, vamos dizer, a segunda geração. Sem dúvida alguma, dá muito orgulho, sim. Eu acredito que tudo isso que meus filhos hoje são é graças à experiência que nós vivemos na África, porque foram momentos difíceis de adaptação, longe da família, dos amigos, tendo que aprender uma nova língua. Um momento de muita união familiar, né? Exatamente, exatamente. Fortalece, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma experiência difícil, mas muito importante para uma Não é uma família. viagem ao exterior, é uma viagem ao interior. Ao interior, você falou tudo. Nós saímos de lá, deixamos muitas igrejas estabelecidas, sabe? E nós voltamos 10 anos depois, as igrejas estavam maiores, pessoas que estavam com a vida totalmente destruída, estavam com a vida totalmente Aliás, vocês foram reconstruída. recebidos na volta, ele já eleito, foi uma consagração, foi emocionante aquela. Foi, você viu, né? A volta para poder, vamos dizer, Eu nem acreditei. Nós entramos no estádio da FNB Stadium, lá em Soweto, e estava aquela multidão. Quando anunciaram que meu marido ia entrar, o estádio parece que vinha abaixo. Eu até perdi, na hora de caminhar, eu sabia se eu caía, se eu ficava em pé, porque eu fiquei tão emocionada. Eles lembram da gente ainda, Marcelo. Isso é lindo, porque impactou a vida deles, né? E você sabe que, curiosamente, eu recebo ainda mensagens de mulheres da África que me chamam de mama até hoje, porque eles chamavam ele de baba, que é pai, e eu de mama, que é mãe. Porque na África, pelo menos na África do Sul principalmente, não existe o conceito de família. As famílias são muito destruídas. Então, quando encontraram alguém que orientasse, alguém que acolhesse, alguém que abraçasse, alguém que ouvisse a dor do coração, sabe? Eles passaram a nos chamar de mama e baba. E até hoje, já se passou 20 anos, elas me escrevem de uma mama. Agora eu queria finalizar falar dos seus livros. Aliás, você tem aqui esse que é Relações Perigosas, com a Eliana Ovalle, minha colega, uma pessoa espetacular, foi minha colega na rede CNT de televisão. Esse que o seu primeiro, o desafio de criar filhos, princípios bíblicos para orientar filhos no caminho de Deus. Aí tem o Tempo de Pausa, que é exatamente, e o Encontro das Barrigas, que é uma ficção que mistura histórias reais e que faz com que as pessoas consigam reconstruir a vida. Me fala um pouco desse desafio de criar filhos, que foi seu primeiro trabalho. Especificamente, essa obra é uma obra que deve ter influenciado muitas pessoas, né? No sentido de que tem os princípios bíblicos dentro da família. Isso. Inclusive, recentemente, eu encontrei um rapaz, um radialista, que falou assim: olha, minha mãe comprou esse livro já tem lançado há uns 15 anos, talvez. E ele falou: a minha mãe comprou esse livro e ela me ajudou muito na minha educação. Ele é um rapaz, é muito mais jovem que eu. Então, é gratificante saber que você ajudou pessoas, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe do desafio que é criar filhos. Porque você pode ter toda a estrutura familiar, você pode ter todo o conforto, pode ter tudo, mas as influências do mundo exterior são muito fortes. Mas hoje, então, com as mídias sociais, as crianças são bombardeadas o tempo inteiro. Elas não têm direito de ser criança mais, não têm direito de ser adolescente, elas têm que fazer opções muito cedo na vida delas. E isso traz uma ansiedade, traz uma angústia. Agora eu vou finalizar com a pergunta do repórter, porque eu tive o prazer de trabalhar no início da formação da Rede Record, convivi com os bastidores, e a gente observa uma coisa muito interessante. O Marcelo, ele criou uma identidade própria. Apesar dele ser... eu até pegaria um paralelo disso com o Tiago Abravanel, que é sobrinho, que é neto do Silvio Santos, mas que fez uma carreira com voo solo. O Marcelo, ele é neto do fundador da igreja, sobrinho, desculpa, do fundador da igreja, o Edir Macedo. Mas ele cria uma identidade própria e cria uma marca própria, independente dessa relação consanguínea. Aliás, uma relação que sempre é utilizada de forma pejorativa para atingi-lo. Mas ele tem um espaço próprio e ele tem uma identidade muito própria com relação aos princípios dele, né? Isso é muito raro e muito difícil, né? É raro, mas acho, não sei. Eu penso que Marcelo é um escolhido, sabe? Com todos os defeitos
qualquer ser humano tem, Deus ainda olhou nele e viu uma pessoa que ele podia contar, por causa do coração, sabe, Cláudio? O mais importante são nossas ações, são as intenções. As intenções do nosso coração é que falam mais alto. E isso, eu conheço o coração do meu marido, sabe? Ele tem um coração realmente de querer ajudar as pessoas, de querer servir, de querer se dar, doar. Então, eu acho que esse que é o diferencial. E as pessoas percebem isso. Então, não é só o fato dele ser um cantor, porque ele compôs lindas canções, ele tem mais de 200 canções que ele compôs, e de uma inspiração que realmente que impressiona. Letras lindas que as pessoas falam: "Oh, essa canção mudou minha vida. Essa canção eu ouço desde criança. Eu vejo isso em todo lugar que eu vou, as pessoas comentam isso. Não é que ele tenha escolhido fazer uma carreira solo, aconteceu, né? Então, O DNA, né? E o DNA familiar, pode né? ser também. Mas vocês sentem isso? Sentem que no momento há essa unicidade? Quer dizer, o casal é um só. Quer dizer, Marcelo, a Sílvia, os filhos. Tem um momento que vocês sentem que vocês formam um ente único? Sem dúvida alguma. Uma das coisas que a gente gosta muito de fazer é caminhar. A gente tem um lugar muito agradável aqui para caminhar. Então a gente caminha muito cedo, a gente sai daqui de casa antes das 6 e dá uma boa caminhada, um momento de conversar, de colocar as ideias em dia, porque depois ele tem as agendas dele, que não são poucas, é um dia bem intenso. Perde a soberania da agenda, né? Vira Exatamente, um cargo, acaba. exatamente. E eu, com a obra social, Abraço Rio, que é a obra aqui da prefeitura, né, da obra social do município da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu estou à frente de vários trabalhos e a gente acaba se separando. Mas no final do dia a gente está junto de novo e quando dá a gente caminha outra vez, à noite. Muito obrigado. Eu acho despedir com a mensagem final sua, às mulheres que estão nos assistindo, mostrando esse lado humano. É muito importante a gente resgatar e mostrar o espírito, a essência das pessoas que fazem o nosso dia a dia, muito diferente da cobertura política, das maldades políticas, mas, sobretudo, mostrar o que existe, esse valor real de essência, de ser humano, de bondade, de coração, e que isso, num mundo cheio de personagens, de fantasia, é uma diferença abismal. É verdade, Cláudio, você falou tudo. As pessoas vestem um personagem, né? As pessoas. Eu tenho amigas de infância que eu conservo a amizade até hoje e elas falam: você não mudou na sua essência. É claro que você muda no visual, você muda em amadurecimento, você deve fazer isso, mas na essência eu permaneço a mesma coisa. Eu tenho meus pés muito no chão, não me deslumbro com poder, com posição, com prestígio, com título, nada disso me enche a cabeça, sabe? O que enche a minha cabeça é querer ajudar o próximo. Possibilidade de servir. De servir. Sabe aquela frase do caminhão que diz: quem não vive para servir não serve para viver? É mais ou menos por aí, sabe? Eu tenho prazer nisso, me dá muito prazer ajudar as pessoas. Muito obrigado, prazer enorme. Foi muito orgulho que a gente abre esse espaço nacional na nossa revista, que volta agora a circular nacionalmente, e junto com o Correio da Manhã, junto com o Jornal da Barra, mostrando pessoas que fazem de verdade o nosso Brasil. Muito obrigado.